Olá, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Tá tudo bem aqui. Estou aqui compartilhando a respeito do verbo, da palavra. E estava impressionado tocando nesses itens e falei, vou fazer mais um videozinho para os meus amados amigos desfrutar junto comigo. Porque quando a palavra de Deus fala conosco, ela nos transforma, ela emite vida para dentro de nós. E nós ficamos mais próximo do Espírito, mais próximo do Deus Todo-Poderoso. A gente viu que nesses vídeos anteriores, que a gente reiterou muitas vezes a respeito da palavra, o poder da palavra, o poder que a palavra tem para construir, para estabelecer vida. Então, louvado seja o Senhor que aqui no Novo Testamento, e no Evangelho de João, no capítulo 1 do capítulo de João, versículo 1, o Senhor se apresenta como aquele que se encarnou, Deus encarnado, na pessoa de Jesus. Então, o próprio Deus veio e se encarnou em Maria e se fez homem. E esse homem 100% Deus, 100% divino, mas também 100% homem. Quantas vezes o Senhor era indagado sobre a sua filiação? Você é filho de Deus? Ele dizia, não, eu sou filho do homem. Então ele era 100% homem, 100% divino. Por que ele veio como homem? Ele veio como homem para experimentar todas as nossas limitações, todos os nossos questionamentos, toda a nossa fraqueza. Então ele pôde experimentar tudo. Então esse verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ele se apresenta aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você percebeu que no princípio aqui não é igual o princípio lá de Gênesis que a gente viu em vídeos passados, que nós comentamos, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo que nós comentamos que aquele princípio que está lá em Gênesis é a eternidade passada. Mas esse aqui de João, princípio, é o princípio da recriação. A partir do versículo 3 de Gênesis, esse princípio inicia-se. O Senhor disse, haja luz, e houve luz. O verbo foi verbalizado, a palavra foi verbalizada e houve um milagre. O Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. A luz não existia, mas ele disse, haja luz e houve luz. Ele usou que matéria-prima para fazer a luz? Nenhuma. Ele usou a palavra. Veio à existência só falando. E assim ele reconstruiu tudo que tinha que reconstruir, formou o homem, fez uma reunião da deidade, chegaram à conclusão que o homem deveria ser feito. Ele esculpiu o homem e todas as coisas maravilhosas que a gente viu lá em Gênesis capítulo 1 e também no capítulo 2. Mas aqui esse princípio é o princípio da restauração. O Senhor restaurando todas as coisas quebradas, todas as coisas danificadas. Esse verbo estava com Deus, porque esse verbo é o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus é a palavra de Deus. O Filho de Deus é a ação de Deus. É quando Deus fala, é o Filho que faz. Então o Filho, Jesus Cristo, ele é o arquiteto do universo. É ele que fez todas as coisas. Esse verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus, graças ao Senhor, né? Lá em 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Filho Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O versículo 2 aqui, amados, diz assim, ele estava no princípio com Deus, o princípio da recriação, o princípio da
de restaurar tudo que Satanás tinha arrebentado e estragado. Satanás pensou que ele ia fazer tudo, aquele trabalhão, né? E refazer tudo, que segundo Isaías 45, a terra não foi feita um caos, ela é plana, ela é tranquila. Aí vai lá, agora ele vai ter que aplainar toda a terra, vai ter aquele trabalho. Então o que mais Satanás deseja é fazer Deus trabalhar para consertar as coisas que ele estraga. Mas ele se enganou. Aconteceu que houve muitos transtorno e caos aqui na Terra. Quando ela emergiu, que ela saiu, a porção seca veio a existir novamente, você percebe que tinha montanhas, montes e outeiros. Aí o Senhor lapidou tudo com seus dedos divinos e sagrados, aqui no meu bairro mesmo. Muitas pessoas conhecem aqui no meu bairro como a Suíça Valiense, porque tem muitos vales, muitos outeiros, tem muitos vales profundos, também montanhas. Eu mesmo moro no sopé de um monte. Imagina, era plano isso daqui, mas o Senhor lapidou, é lindo, todo mundo admira a sua beleza. No versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Claro, o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso disse, haja luz e houve luz. Quem ele usou para fazer? Usou Jesus para fazer. Usou Jesus para fazer o ar. Usou o Senhor Jesus para trazer a porção seca, a juntar as águas de cima com as águas de baixo. E ele foi falando e as coisas foram existindo, foram acontecendo. Então, quando o nome do Senhor Jesus é pronunciado, milagres acontecem. Louvado seja o Senhor. E sem ele, nada do que se fez foi feito. Então, o Senhor Jesus é aquele que faz. É Deus dinâmico. É o Deus que cria. É o Deus que soluciona os nossos problemas. Você imaginou, meu querido ouvinte, o quanto Deus é prático, o quanto Deus é disponível, o quanto é maravilhoso ficar do lado de Deus, o quanto é importante nós recebermos o Senhor, abrir coração e dizer, Senhor, faz morada. Não vem apenas fazer visita para mim, não. Vem fazer morada em meu coração. Porque ele elabora tudo. Ele sugestiona, ele resolve todos os problemas. Hoje eu estou meio gaguejando, desculpa, viu, irmãos? A vida estava nele, olha o versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Você percebeu que a vida é a base. E a luz é o elemento que testifica a respeito da vida. A vida e a luz trabalham elaborantemente. É a parte de labor, de construtiva, é o recomeço. Nós precisamos ser iluminados diariamente para não ser enganados. E a vida não pode deixar de ser alimentada diariamente em nós, porque a vida vence a morte e a luz vence as trevas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz permanece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, é essa a realidade do Senhor Jesus, que se apresenta para nós como a encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne. Versículo 14, não é mesmo? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Unigênito do Pai. É o único filho. A situação do homem era caótica. Quando Jesus veio, as trevas eram densas sobre a terra. As coisas estavam precárias. Mesma coisa naquela época lá de Noé. As coisas estavam muito terríveis. Aí as trevas deram lugar, a luz chegou, então a luz chegou. O unigênito de Deus chegou. Esse unigênito, depois da morte e ressurreição,
a ascensão, depois que ele tornou espírito que dá vida e entrou dentro daqueles que o ama, aqueles que creem nele, dos seus crentes, o que ocorreu? Agora ele não é mais unigênito. Ele é primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos os muitos irmãos que foram produzidos através da morte e ressurreição do Senhor. Ele disse lá em João, né? Se o trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos grãos. Então esses muitos grãos somos nós. Agora, nós como grãos precisamos morrer para nós mesmos, para produzir outros grãos, outros crentes, porque no meu eu, no meu ego, no meu egocentrismo, eu não vou produzir fruto nenhum, não vou levar ninguém aos pés do Senhor Jesus, mas morrendo para mim mesmo, eu certamente vou produzir frutos dignos de arrependimento, não é mesmo? Então, o verbo que é Jesus, que é Deus, ele se fez carne. E no original, habitar é tabernacular. Ele tabernaculou, ele montou o tabernáculo aqui no nosso meio. Então, todos nós entramos para dentro do Senhor. Por um lado, nós entramos dentro de Cristo, e depois ele entrou dentro de nós, fazendo assim uma fusão, fazendo assim um amalgamar, uma mistura. Então, a palavra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo, ele cita muito em Cristo, né? Em Cristo somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo significa dentro de Cristo. Dentro de, no original, né? Então, por isso, ele tabernaculou no nosso meio. Nós podemos, então, achar refúgio. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, na hora da necessidade. Cada momento ele usa, a circunstância ele usa, os sofrimentos ele usa. Se você tem passado provações, ele usa as provações para poder ganhar mais o seu coração para ele. Aí ele vai podendo, então, transferir a sua natureza divina para dentro de cada um de nós. Ele deseja que nós fiquemos parecidos com ele. O Pai deseja que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Cheio de graça, cheio de desfrute. Graça aqui é desfrute na medida que você come, na medida que você desfruta, na medida que você ingere realmente a palavra para dentro de você, você tem mais a realidade na sua vida, mais de Deus você tem, mais você é transformado, cheio de graça e de verdade. Verdade é realidade. Cristo é a única realidade que existe no universo. E vimos a sua glória. A glória é a presença dele, né? A sua glória, ele se apresenta para nós. A glória de Deus é Cristo. Ninguém viu Deus até hoje. Ele habita em luzes inacessíveis. Mas, no entanto, os discípulos conviveram com ele durante muito tempo, né? 33 anos e meio praticamente deu-se a oportunidade de conhecê-lo. 30 anos e meio de ministério. Mas ele viveu no meio dos judeus ali. A sua família, José, Maria, eles eram estabelecidos ali naqueles lugares, Nazaré, Belém, etc. Né? Nazaré principalmente. Louvado seja o Senhor, que ele se apresentou como graça e verdade para nós. E vimos a sua glória, vimos a sua presença, a glória como do unigênito do Pai. E que hoje nós somos os outros irmãos e ele é o primogênito entre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico por aqui e essa palavra que eu tinha para falar para você. Não esqueça, dá um like aí. Dá uma acelerada aí no vídeo para outras pessoas assistirem. Compartilha, manda para os seus parentes. Manda, se você gostou, manda para o seu vizinho, alguém que você está evangelizando. Você pode também pegar o conteúdo aí, multiplicar, fazendo assim cultos, fazendo palestra.
Usa o tema aí, você melhora essa palavra, adiciona mais vida e passa para os seus. Faz aí inscreve no canal, dá um like, vai ajudar muito, tá bom? Quem sabe aí a gente possa ter aí algumas dezenas de inscritos, onde vai aproveitar bastante a palavra. Fique com Deus. Jesus é o nosso Senhor. Uma boa tarde para você. Jesus é o nosso Senhor. Amém.